Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, reencarnei como neto do Danzou. Capítulo 21. Parado em frente ao espelho, encarando o único Tomoe em seus olhos, Yami não pôde evitar praguejar mentalmente. Ele acabará de dizer a Izumi que despertar o Sharingan muito cedo era prejudicial ao corpo, e no entanto lá estava ele, tendo despertado durante a noite. No painel do sistema, sua linhagem Uchiha havia evoluído de Rika para Suprema. Sentindo o aumento constante da atividade pupilar em seus olhos, Yami suspeitou que poderia desenvolver naturalmente até 3 Tomoes sem qualquer estímulo externo. Quanto ao Mangekyou Sharingan, ele não tinha certeza, mas desbloqueá-lo seria sem dúvida muito mais fácil para ele do que para a maioria. Mãe, você me deixou um presente maravilhoso. Yami sussurrou para si mesmo. Existiam gênios trabalhadores no mundo ninja, mas o esforço puro por si só nunca seria suficiente para alcançar o topo. Veja o Might Guy, por exemplo. Aquele chute final dele tinha sido aterrorizante, mas no fim, apenas forçou Uchiha Madara a se curar. Ele teve que arriscar a própria vida, e se Naruto não tivesse recebido o poder Yang dos 6 caminhos, Guy teria morrido em vão. O mundo ninja era vasto, mas também sufocantemente restrito. Para chegar ao topo, somente as linhagens sanguíneas Uchiha e Senju serviam como verdadeiro passaporte para a vitória. E agora Shimura Yami possuía ambos. Pela primeira vez, ele sentiu uma profunda confiança em seu futuro. Fechando seu Sharingan, Yami voltou para a cama. Um Sharingan com apenas um Tomoe oferecia pouca melhoria, mas certamente atrairia problemas desnecessários. Até que ele tivesse consolidado completamente seu poder e eliminado todas as ameaças potenciais em Konoha, o melhor era manter seu Sharingan escondido. A Raiz, a Anbu, cujo nome completo é Esquadrão Especial de Assassinato e Táticas, foi fundada pelo segundo Hokage, Senju Tobirama. Ou melhor, a maior parte das estruturas militares e políticas de Konoha havia sido estabelecida por Senju Tobirama. O autoproclamado primeiro Hokage, Hashirama, era simplesmente sua máquina de guerra pessoal. Um liderava, o outro executava. Além de seu talento em jutsu proibido, Tobirama era um gênio político, e a criação da Anbu foi uma de suas maiores conquistas. A principal função da Anbu era proteger o Hokage e realizar missões especiais de assassinato. Diferentemente dos ninjas comuns que progrediam pelo sistema Genin Shunin Jounin, a Anbu operava de forma independente, com todos os membros usando máscaras e ocultando suas identidades. Contudo, apesar do perigo inerente às suas missões, o verdadeiro papel da Anbu era centralizar o poder. Essa era uma força de elite que se reportava diretamente ao Hokage, ignorando a cadeia de comando dos instrutores Jounin ou de qualquer outro ninja de alta patente. Essencialmente, a Anbu eram agentes autorizados a matar primeiro e reportar depois, agindo sob autoridade absoluta. Infelizmente, um ótimo sistema não significava nada se a pessoa responsável fosse incompetente. Sob o comando de Sarutobi Hiruzen, tudo começou a apodrecer. Tecnicamente, a raiz de Shimura Danzou era apenas uma subdivisão da Anbu, uma única unidade dentro de sua estrutura. Mas na realidade, devido à confiança cega de Hiruzen em Danzou e à ambição desenfreada deste, a raiz evoluiu para uma entidade completamente separada, praticamente uma segunda Anbu. Oficialmente, a Anbu era composta por um capitão, um vice-capitão, 4 batalhões, cada um liderado por um comandante de batalhão, 16 Anbu por batalhão subdivididos em 4 esquadrões por batalhão. Cada esquadrão é composto por um capitão e 3 membros. Assim, o número total oficial de membros da Anbu era de cerca de 100. Em teoria, a raiz era apenas uma brigada da Anbu, o que significa que deveria ter apenas 20 membros. Mas na realidade, segundo o conhecimento de Yami, a raiz tinha mais de 50 agentes, uma força quase igual à de toda a divisão Anbu. A extensão do poder irrestrito de Danzou sob o reinado de Hiruzen era aterradora. E ao contrário da Anbu comum, a raiz era significativamente mais rigorosa, tanto em suas missões quanto em seu processo de recrutamento. Seus membros eram submetidos a um treinamento brutal, garantindo que sua proficiência geral em combate superasse a dos agentes Anbu padrão. Base da raiz. Usando sua bandana protetora na cintura, Yami chegou à entrada da base da raiz, uma caverna subterrânea escondida nas profundezas de Konoha. Ele suspirou. Esse líder da raiz tem uma situação melhor do que o próprio Hokage. Afinal, pelo que o velho está lutando. Dando um passo à frente, a figura de Yami mergulhou na escuridão. Percorrendo os túneis sinuosos, ele finalmente emergiu em um vasto salão silencioso. Havia um silêncio sepulcral, tão silencioso que a ausência de som parecia opressiva. Um ninja usando uma máscara vermelha estava no centro, com 3 subordinados alinhados atrás dele. Ao ver Yami entrar, o ninja de máscara vermelha falou friamente. Lorde Yami, eu sou o capitão do 2º Esquadrão da Raiz. Codinome, Coruja. O comandante ordenou que eu supervisionasse sua primeira aula na Raiz. E a lição é simples, matar. Para os ninjas da raiz, matar era o mais básico de todo o seu treinamento. Yami não se incomodou com a falta de emoção deles. Os ninjas da raiz eram praticamente cadáveres ambulantes, então sua frieza era esperada. Ele simplesmente acenou com a cabeça. Você organiza. Eu executo. Embora Yami tivesse seu sistema, ele nunca havia matado antes, nem mesmo uma galinha, muito menos uma pessoa. Por mais forte que fosse, sua mentalidade continuava sendo uma fraqueza. O campo de batalha não era um jogo onde as estatísticas brutas determinavam o vencedor. Até mesmo um Genin poderia matar um Jounin, ou até mesmo um Kage, com uma única kunai bem colocada. Yami compreendeu que esse era um obstáculo que ele precisava superar. E na verdade, o acordo do velho não estava errado. Mesmo assim, ele impôs uma condição. Já aviso de antemão, só matarei aqueles que merecem morrer. Se eu acreditar que eles não merecem morrer, não os matarei. A coruja de máscara vermelha permaneceu com frio. Para a raiz, ninjas são apenas ferramentas, e todos os alvos da missão são mortes válidas.
Mas você é diferente, Lord Yami. Você tem autonomia. O esquadrão deixou Konoha, seguindo para noroeste. Na velocidade em que estavam, logo chegaram a uma pequena aldeia, a cerca de 100 quilômetros de distância. A Terra do Fogo, sendo a nação mais forte do mundo, raramente sofria invasões externas e era geralmente estável. Mas por baixo da superfície, a corrupção era desenfreada. Bandidos, chefões do crime, ninjas renegados, encontrar escória em qualquer vila era fácil. No caminho, Coruja já havia fornecido a Yami as instruções da missão. O alvo deles era um latifundiário rico que havia acumulado sua fortuna por meio de empréstimos predatórios, levando dezenas de famílias à ruína e confiscando suas terras. Ele era protegido por 2 ninjas renegados, mas eles não eram nada de especial, apenas guarda-costas comuns de nível Chunin. Esse porco gordo era essencialmente o caixa eletrônico pessoal da Raiz, uma máquina de fazer dinheiro ambulante, agora convenientemente reaproveitado como a primeira vítima de Yami. Considerando o desempenho de Yami contra o Uchiha Itachi, eliminar esses ninguém seria trivial. Empoleirada no alto de uma grande árvore, com vista para o pátio da mansão, a voz fria de Coruja ecoou. Lord Yami, pode começar. Capítulo 22. Bang! A porta de madeira explodiu, lançando destroços em todas as direções. Dentro da sala, um grupo de marginais que estavam bebendo e jogando cartas parou abruptamente em choque, com os olhos fixos na entrada. Assim que a poeira baixou, uma figura pequena entrou, carregando uma espada quase tão alta quanto ela mesma. Olá, Yami os cumprimentou com um sorriso infantil, num tom quase brincalhão. Estou aqui para me despedir de você. Mas antes de morrer, você poderia ao menos me dizer seu nome? Considere isso um serviço de cuidados paliativos gratuito da minha parte. A sala ficou em silêncio por um breve instante. Então, irrompeu uma gargalhada. Um homem corpulento deu um passo à frente, batendo no joelho enquanto ria tanto que quase caiu. De onde esse pirralho ninja saiu? Ele zombou. Ele realmente acha que pode matar alguém? Estou bem aqui, garoto, vá em frente e tente me esfaquear. Outro bandido deu uma risadinha, acenando com a mão em sinal de desdém. Seu moleque, você já viu sangue antes? Vai pra casa. Se o ninja adulto tivesse invadido o local, eles não teriam ousado ser tão arrogantes. Mas uma criança de 6 ou 7 anos, mesmo que fosse um ninja, o que ele poderia fazer? Yami simplesmente repetiu sua pergunta. Qual o seu nome? O homem corpulento deu um sorriso irônico, estufando o peito. Meu nome é Uesugi Taro, seu pequeno. Fatiar. Uma única barra vertical. Uma fina linha vermelha apareceu na testa do homem, estendendo-se até a ponte do nariz. Então, seu corpo inteiro se partiu ao meio, sem deixar vestígios. Ele caiu no chão com um baque úmido, seus órgãos se espalhando pelo piso. Yami franziu a testa instintivamente. O impacto psicológico de seu primeiro assassinato não foi tão ruim quanto ele havia imaginado. Mas a reação física, o cheiro de sangue e intestinos, fez seu estômago revirar. Por um tempo ele provavelmente não conseguiria comer carne. Nesse instante o sistema emitiu um sinal sonoro de notificação. O anfitrião estabeleceu um laço de vida ou morte com Uesugi Taro. Recompensa de estágio 3 concedida. Mais 0, 1 de chakra genin padrão. Aprimoramento físico menor. Perfeito. Seu palpite estava correto. O sistema de vínculo exigia gatilhos emocionais intensos para ser ativado. E que emoção mais forte poderia existir do que o momento da morte? Laço de vida ou morte apropriado. Eu vivo, ele morre. É uma troca justa. Por um breve instante, a sala ficou em silêncio, atônita. Então, os bandidos restantes finalmente saíram do choque, pegaram suas armas e avançaram contra ele gritando de raiva. Embora os civis em geral tivessem medo dos ninjas, esses homens eram lutadores treinados. Eles não eram tão fracos quanto os aldeões comuns, e 2 deles eram até mesmo ninjas renegados de nível Chunin. Eles presumiram que o Uesugi Taro havia morrido devido a um ataque surpresa, e não porque essa criança fosse realmente forte. Eles não tinham ideia do que iriam enfrentar. Yami nem se deu ao trabalho de desviar. Ele os enfrentou de frente. Clang! Uma espada brandiu-se contra ele. Estilhaçou-se com o impacto. No instante seguinte, a lâmina de Yami cortou as pernas do atacante, fazendo-o cair no chão, gritando. Do lado de fora, empoleirada em um telhado, Coruja ouvia em silêncio os gritos agonizantes que vinham de dentro da casa. Sua expressão permaneceu inalterada. A única coisa que o intrigava minimamente era o hábito peculiar de Yami. Ao que parecia, antes de matar alguém, Yami insistia em saber o nome da pessoa. E se eles se recusassem, ele os torturaria em vez de lhes conceder uma morte rápida. Uma peculiaridade bastante única. 3 minutos depois, Shimura Yami saiu de casa. Os gritos cessaram completamente. Lord Yami, o senhor está bem? Perguntou Coruja. Não foi tão ruim quanto eu pensava, respondeu Yami balançando levemente a cabeça. Mas precisarei de mais prática para me adaptar completamente. Coruja acenou levemente com a cabeça. Entendido. Danzou-sama preparou recursos suficientes para o seu treinamento. Se você não precisa descansar, podemos prosseguir para o próximo alvo imediatamente. Vamos. Yami exalou profundamente embainhando sua espada. Quanto mais cedo ele terminasse esse treinamento, mais cedo poderia voltar para casa e ver sua adorável e meiga Loli novamente. Embora não estivesse dormindo ao ar livre, nada se comparava ao conforto da sua própria cama. Por favor, aguarde um momento, disse Coruja. Ainda precisamos recuperar os ativos. Os subordinados da Raiz entraram em ação imediatamente. Os ninjas da Raiz não eram apenas bons em matar, eles também eram especialistas em saquear. Em 10 minutos, eles haviam reunido todos os objetos de valor da mansão. Dinheiro, ouro, prata, joias e escrituras de propriedade. Shimura Yami folheou uma pilha de documentos e notas bancárias, assentindo com a cabeça em sinal de aprovação.
Nada mal, esse cara estava rico. O chefe do crime da aldeia tinha 20 milhões de ryu em dinheiro vivo, e isso sem contar suas propriedades de terra. Então, uma nota em particular chamou sua atenção. Yami parou de revirar o objeto e o pegou. Promessa de pagamento. Eu, princesa Tsunade, tomei emprestado 8 milhões de ryu devido à falta de fundos para jogos de azar. Prometo pagar este empréstimo antes de 1º de janeiro do ano 54 do calendário de Konoha. Caso o pagamento seja atrasado, os juros mensais aumentarão em 1%. Um sorriso estranho surgiu em seu rosto. A promessa de pagamento de Tsunade. Dobrando o vale-presente com cuidado, Yami o guardou. Então, após selar 3 milhões de ryu em um pergaminho de armazenamento, ele se voltou para a coruja. O resto é seu. Faça o que quiser com ele. A coruja permaneceu em silêncio. Embora tecnicamente fosse o líder da equipe, a autoridade de Yami na raiz só perdia para a de Danzou. Ele não tinha o direito de se opor às decisões de Yami, apenas de relatá-las honestamente. Um mês depois, nas semanas seguintes, Yami estava ou matando ou a caminho de matar. Seus alvos variavam de bandidos e rufiões comuns, grandes gangues de bandidos, até mesmo nobres corruptos na Terra do Fogo. Com sua lâmina Kusanagi encharcada de sangue, seu crescimento acelerou. Não apenas em poder, mas também em mentalidade. Ele já não hesitava em matar. Independentemente da idade ou posição do inimigo, ele havia aprendido a atacar sem piedade. Finalmente, após eliminar um magnata imobiliário corrupto que havia desviado os recursos de Danzou, Coruja cancelou a missão. Lord Yami, seu treinamento está completo. A partir daqui, você seguirá para o treinamento em venenos e armadilhas, sob o comando do capitão do 1º esquadrão. Acabou? O sorriso de Yami era brilhante e inocente, quase inacreditável, considerando quantas vidas ele havia tirado em apenas um mês. Falando nisso, Coruja, Yami enxugou lentamente a palma da mão com um lenço. Já nos conhecemos há algum tempo, mas ainda não sei seu nome verdadeiro. A voz fria da coruja respondeu. Os agentes da raiz não precisam de nomes, apenas de codinomes. Yami deu um sorriso irônico. Estou lhe dando uma ordem como seu superior, diga-me. Um longo silêncio. Então, com relutância Coruja falou. Uzuki Shinji. Capítulo 23. Konoha. Durante o período de mais de um mês em que Yami esteve ausente, um evento importante ocorreu. Foi confirmado que Orochimaru, o discípulo do terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen, e o único Sannin restante em Konoha, realizou experimentos com aldeões para testar uma técnica proibida. Quando o terceiro Hokage liderou pessoalmente a Anbu em sua perseguição, Orochimaru escapou da vila, tornando-se o ninja renegado mais famoso desde a fundação de Konoha. A notícia causou grande comoção na vila, e a reputação de Sarutobi Hiruzen sofreu um sério golpe. Edifício Hokage, gabinete do Hokage. O clima estava tenso enquanto Hiruzen encarava um Danzou sereno. Embora Danzou não tivesse se mostrado durante todo o incidente, como se não tivesse nada a ver com ele, Hiruzen podia sentir seu envolvimento. Aquele cheiro familiar de manipulação era inconfundível. Danzou, o que você está tentando fazer? Está tentando destruir Konoha forçando Orochimaru a sair? Hiruzen ajeitou seu chapéu de Hokage e o questionou em tom incisivo. Konoha estava em seu momento de maior fraqueza na história. Presa Branca havia acabado com a própria vida. O quarto Hokage estava morto. O Jinchuriki da Kyuubi ainda era apenas um bebê. 2 dos 3 Sannin haviam partido e apenas Orochimaru permanecia. Num momento tão vulnerável, Danzou forçou Orochimaru a se afastar, uma ação que desafiou diretamente a autoridade de Hiruzen. Fiz alguma coisa errada? Danzou respondeu sem hesitar, nem sequer se dando ao trabalho de negar a acusação. Eu deveria ter ficado de braços cruzados e simplesmente deixado Orochimaru usar os aldeões como cobaias para suas técnicas proibidas? O rosto de Hiruzen ficou vermelho, mas ele não tinha palavras para refutar. Ele não sabia o que seu aprendiz estava fazendo? É claro que ele sabia. Desde que Orochimaru perdeu a sucessão de Hokage para Namikaze Minato, ele se afastou cada vez mais dos assuntos da vila. A cada encontro, Sarutobi Hiruzen podia sentir as mudanças nele. Ele não era mais humano. Contudo, Hiruzen fingiu não ver, na esperança de que uma vez concluída a pesquisa de Orochimaru, ele recuperasse o juízo e retornasse. Mas agora ele não podia admitir isso abertamente. Se ele sequer insinuasse concordar ou tolerar as ações de Orochimaru, sua posição como Hokage estaria em risco. Não preciso que você tome decisões por mim, Danzou. Hiruzen afirmou com firmeza. Eu sou Hokage. Você vai se arrepender disso, Hiruzen. Bang. Danzou saiu, mas, ao contrário de antes, estava de um humor excepcionalmente bom. Forçar a saída de Orochimaru foi um ataque direto à autoridade do Hokage. Ele abalou a reputação de Hiruzen, expôs sua fraqueza e preparou o terreno para um ataque decisivo. Yami estava ficando mais forte, e como seu avô, Danzou não podia ficar de braços cruzados. Se Yami atingiu seu potencial máximo antes de Danzou se tornar Hokage, como ele poderia garantir sua própria ascensão? Assim, sem hesitar, ele sacrificou Orochimaru, seu aliado de longa data. É claro que Danzou não era desprovido de consideração pelo futuro. Como compensação, ele havia prometido algo a Orochimaru, 100 ninjas para serem usados como cobaias em testes. Com essa garantia, Orochimaru abandonou qualquer pensamento de vingança, e a parceria entre eles permaneceu intacta. No entanto, conseguir 100 indivíduos para o teste não foi tarefa fácil. Dado o recente tumulto em Konoha, eles não podiam ser recrutados dentro da vila. Yamanaka. Num instante, um ninja ajoelhado apareceu atrás dele. Levem o terceiro e o quarto esquadrões para a Terra das Águas.
Capturem o máximo possível vivos. Entendido. Com isso, o ninja da raiz desapareceu. Quando Yami retornou à vila, as pessoas ainda estavam comentando sobre a deserção de Orochimaru e seus experimentos desumanos. Na base da raiz, Danzou revelou com orgulho os detalhes de seu plano. Velho, o senhor não tem medo de que outras nações fiquem sabendo disso e comecem a agir? Além disso, você não se dava bem com Orochimaru? Ele até me deu uma espada. Trair seu próprio aliado desse jeito, você não acha que é um pouco demais? Yami olhou para o avô com exasperação. Danzou realmente fez jus à sua reputação. Ele era do tipo que não conseguia ficar parado sem causar problemas. Não seria mais fácil simplesmente esperar até que Yami ficasse forte o suficiente para dominar todo o mundo ninja? Danzou lançou-lhe um olhar de soslaio com o seu único olho e bufou. Você acha que eu não levei isso em consideração? As 5 grandes nações não estão em condições de iniciar outra guerra. Elas precisam de pelo menos alguns anos para se recuperar. A deserção de Orochimaru não mudará o equilíbrio de poder. Hiruzen está simplesmente se enganando. Ele nunca teve coragem de enfrentar Orochimaru como deveria. Então, o tom de Danzou tornou-se mais solene. Yami, lembre-se disto. Não existem amigos neste mundo. Apenas interesses eternos. Contanto que me beneficie e proteja Konoha, não hesitaria em trair até mesmo o próprio Hiruzen. Quanto a mim, Yami encarou-o sem hesitar. Se os benefícios fossem suficientemente grandes, você também me trairia? Danzou ficou momentaneamente surpreso, mas logo balançou a cabeça negativamente. Não, você e a aldeia são o que mais me interessa. Yami deu uma risadinha. Seu velho trapaceiro. Vamos mudar de assunto. Desta vez, trouxe muitos suprimentos. O plano de Danzou acabou falhando. A reputação de Hiruzen de fato sofreu um golpe, mas ele subestimou o poder dos laços. Pouco tempo depois da deserção de Orochimaru, um herói retornou a Konoha. Konoha, um certo telhado. No terraço de um balneário feminino, Jiraiya franziu a testa. Velho, o que é isso sobre Orochimaru? Não fosse o telescópio em suas mãos e o local onde se encontravam, a cena poderia ter parecido mais séria. Ele se perdeu, disse Hiruzen com um tom de cansaço. Em poucos dias ele parecia muito mais velho. Você ainda se lembra do sonho dele? A expressão de Jiraiya suavizou-se ao recordar os tempos em que eram mais jovens. Claro, aquela cobra teimosa queria aprender todos os jutsus do mundo, como se isso fosse possível. Sim, mas ele se perdeu na busca pelo jutsu. Hiruzen suspirou. Vocês já cresceram. Não consigo mais controlar vocês. Jiraiya, ajude este velho. Konoha precisa de você. Jiraiya ficou em silêncio por um momento. Olhando para os olhos suplicantes de Hiruzen, ele finalmente cedeu. 1 ano. Vou ficar na aldeia por 1 ano. Depois disso, eu trarei de volta para você. Pela primeira vez em dias, Hiruzen sorriu. Tudo bem. Capítulo 24. Jiraiya retornou a Konoha em grande estilo e rapidamente ajudou Hiruzen a estabilizar a situação. Seu status era muito especial. Ele não era apenas discípulo do 3º Hokage, mas também mestre do 4º Hokage, um herói reverenciado por muitos. Com a orientação da Anbu, a agitação em Konoha se acalmou rapidamente e a vila retomou sua recuperação. Isso, no entanto, enfureceu Danzou, que descontou sua raiva atirando tudo o que encontrou em seu escritório. Mas para Yami, nada disso importava. Após retornar, a primeira coisa que ele fez foi tirar meio mês de férias. Através de Izumi, ele descobriu que Itachi havia se juntado a uma equipe Genin e estava realizando missões simples pela vila, como qualquer outro Genin. Por ora, Yami havia perdido o interesse em Uchiha Itachi. As recompensas da 3ª fase exigiam emoções intensas, e ele não podia matar Itachi ainda. Era melhor deixá-lo se desenvolver por um tempo. Quando chegasse a hora de usar Sasuke contra ele, Sasuke seria capaz de esmagá-lo sem esforço. Após o intervalo, Yami retomou seus estudos. Dessa vez, seu instrutor foi Aburame Seiya, capitão do 1º Batalhão da Raiz e pai de Aburame Seiji. O clã Aburame não era apenas habilidoso no controle de insetos, eles também eram especialistas em venenos. Afinal, muitos insetos eram naturalmente venenosos, e cultivá-los na natureza envolvia pesquisa sobre toxinas. Yami não precisava aprender a criar venenos, bastava compreender os vários tipos e métodos de envenenamento. Quanto à desintoxicação, para isso ele teve um professor diferente. Ora, se não é a diretora Nono. Quanto tempo? Yami sorriu ao olhar para Yakushi Nono, que estava parada diante dele. No início ele visitava o orfanato com frequência para levar carinho às crianças. Depois de algumas visitas, os laços da maioria das pessoas já haviam avançado para o 2º estágio, então ele parou de ir com tanta frequência. Ainda assim, ele fazia questão de enviar comida e itens de primeira necessidade para o orfanato todas as semanas. Lord Yami, está a raiz. Pode me chamar pelo meu codinome, Miko. A expressão de Nono era amarga, nada era pior do que ter sua identidade como agente da raiz exposta na frente de alguém conhecido. Ah, então você é a famosa Miko Errante, disse Yami, fingindo ter acabado de perceber. O anfitrião e Yakushi Nono alcançaram o 2º estágio do vínculo. Recompensa, talento em ninjutsu médico. Yami ficou momentaneamente atônito. Ele apenas mencionou um nome, e isso foi o suficiente para desencadear uma reação emocional forte o bastante para fortalecer o vínculo. Lord Yami, isso é apenas um boato. Por favor, não mencione esse título. Nono forçou um sorriso que mais parecia uma careta. Vamos começar a lição. Yami assentiu com a cabeça e rapidamente entrou em modo de estudo. No mundo ninja, e particularmente em Konoha, a maior ninja médica foi sem dúvida a renomada princesa Tsunade. Graças às suas contribuições, a proficiência médica geral de Konoha ficou em primeiro lugar entre as 5 grandes nações. Entre os especialistas médicos de Konoha, Nono era uma das melhores, pertencendo ao 1º escalão, logo abaixo de Tsunade.
Yami naturalmente não desperdiçaria um professor tão valioso. Além da desintoxicação, ele também aprendeu ninjutsu médico com Nono. Para a maioria, dominar o ninjutsu médico era difícil. Primeiro, devido ao fraco controle de chakra e segundo, devido à necessidade de chakra baseada em Yang, que exigia treinamento especializado para ser desenvolvido. Nenhum desses dois fatores representou um obstáculo para Yami. Com seu controle de chakra e até mesmo um leve traço de sangue Senju, sua vitalidade era abundante. Seu progresso foi tão rápido que Nono ficou sem palavras. Em apenas meio mês, ele absorveu todo o conhecimento médico dela e até dominou algumas de suas técnicas médicas exclusivas. Lorde Yami, nesse ritmo, a única pessoa qualificada para ser sua professora é Tsunade-sama, suspirou Nono. Esquece. Yami largou o peixe que acabará de reviver e matar, balançando a cabeça. Considerando o relacionamento do meu pai com Tsunade, não há a menor chance de ela me aceitar como aluno. Nono ficou em silêncio. A reputação de Danzou era verdadeiramente terrível. Ninjas comuns o respeitavam e temiam, mas quando se tratava de Tsunade, os dois eram abertamente hostis. Na época em que ela morava na vila, era comum vê-la bater com força nas mesas durante discussões com Danzou. Mas Nono não estava em posição de comentar sobre tais assuntos. Lorde Yami, não tenho mais nada a lhe ensinar. Nono curvou-se levemente. Se você continuar estudando por conta própria, sem dúvida se tornará um ninja médico à altura de Tsunade-sama, mesmo sem se tornar seu discípulo. Se não houver mais nada, agora cumprirei outras tarefas para Lorde Danzou. Yami percorreu a base da raiz e chegou à parte mais profunda da instalação subterrânea. Ele empurrou a porta do escritório de Danzou e perguntou imediatamente. Velho, completei todo o treinamento que você me passou. Já descobriu quem são meus companheiros de equipe? Já haviam se passado quase 3 meses desde que ele se tornará um genin, e ele ainda não tinha uma equipe. Como ele conseguiria subir na hierarquia, ser promovido e se tornar o Jounin e Hokage mais jovem nesse ritmo? A porta se abriu de repente, e Danzou franziu a testa inicialmente, mas ao ver Yami, sua expressão suavizou-se. Pacientemente, ele explicou. Há algumas pistas. Seus companheiros de equipe e o líder Jounin serão confirmados em, no máximo, uma semana. Uma semana inteira. Yami ficou sem palavras. Você não pode simplesmente escolher algumas pessoas da raiz? De jeito nenhum. Danzou balançou a cabeça. Os ninjas da raiz operam nas sombras. Você, no entanto, deve se manter à luz e seguir o processo oficial de promoção. Só assim construirá a reputação necessária. Descanse por agora. Você tem trabalhado muito ultimamente, disse Danzou com rara aprovação. O talento e a determinação de Yami superaram em muito as suas expectativas. Qualquer homem se orgulharia de ter um descendente assim. Tudo bem, vou passar um tempo com a Izumi. Yami aceitou seu destino. Danzou, que acabará de se sentir aliviado, imediatamente franziu a testa. Você não consegue ficar longe daquela garota Uchiha? Essa era a única coisa que ele desaprovava em relação a Yami. Os malditos Uchiha. Enquanto Yami se afastava, ele casualmente gritou de volta. Vou sair com quem eu quiser. Se você não gostar, é só dar à luz outro neto. Seu pirralho ingrato. O rugido furioso de Danzou ecoou pelo escritório, mas não havia nada que ele pudesse fazer em relação a Yami. O que ele poderia fazer? Ter outro neto? Capítulo 25. Danzou cumpriu sua palavra. Uma semana passou num piscar de olhos e no último instante, ele enviou alguém para informar Yami que seus companheiros de equipe e o líder Jounin haviam sido designados. Eles deveriam se reunir no campo de treinamento 47 às 8 horas da manhã seguinte. Curioso, Yami chegou ao campo de treinamento 47 pontualmente no dia seguinte. Ele não estava atrasado, mas 3 pessoas já estavam esperando, um homem e 2 mulheres. O homem não tinha pupilas visíveis, seus olhos brancos e puros lembravam os de um paciente com catarata grave. As 2 garotas contrastavam fortemente, uma tinha cabelo preto, a outra roxo, mas compartilhavam uma semelhança, ambas eram incrivelmente belas. A expressão de Yami tornou-se estranha. Esses 3 eram todos conhecidos. No instante em que o homem viu Yami, compreendeu imediatamente que aquele era o último membro da equipe. Sorriu, mas em seu rosto sério e antiquado, combinado com aqueles olhos brancos e inexpressivos, a expressão era mais sinistra do que acolhedora. Você deve ser Shimura Yami, correto? Eu sou Yuga Izashi, seu líder Jounin. Estes 2 serão seus futuros companheiros de equipe. Olá, Izashi-sensei. O anfitrião estabeleceu um vínculo de mestre-discípulo com Yuga Izashi. Recompensa, aptidão física aprimorada. Yami ignorou a mensagem do sistema e, em vez disso, lembrou-se do que sabia sobre Yuga Izashi. Yuga Izashi, irmão do chefe do clã Yuga, Yuga Iyashi. Por ter nascido 15 minutos depois, foi relegado à família secundária e marcado com o selo da ave enjaulada. Devido à sua estreita relação com Iyashi, Izashi nutria pouco ressentimento em relação ao seu status, até o nascimento de seu filho, Yuga Neji. Foi então que sua mentalidade mudou. Por causa dele, seu filho estava fadado a ser controlado. Seus descendentes jamais escapariam de seu destino. Konoha teve muitas figuras trágicas, Izashi e Neji estavam entre elas. Principalmente Neji, o único dos 12 que morreu na 4ª Grande Guerra Ninja, e possivelmente o mais forte entre eles, com exceção dos protagonistas principais, Tis. Agora que todos estão aqui, vamos nos apresentar. É uma tradição, conhecer uns aos outros nos ajuda a sermos melhores camaradas e a confiar uns nos outros como se fossemos amigos. Izashi não fazia ideia de que Yami já estava se compadecendo com o destino dele e de Neji. Em vez disso, ele seguiu o protocolo padrão. Eu vou primeiro, disse Izashi casualmente, sem demonstrar qualquer afetação, apesar de ser um Jounin. Meu nome é Yuga Izashi. Tenho 34 anos, sou um Jounin e membro do ramo Yuga da família. Ao mencionar sua posição na filial, seus olhos brancos perderam um pouco o brilho antes de voltarem ao normal.
Sou especialista em reconhecimento usando o Byakugan e em combate corpo a corpo com o punho gentil. Não domino técnicas de longo alcance, então prefiro enfrentar os inimigos de perto. Minha comida favorita é sukiyaki, e eu detesto peixe-espada frito. Quanto ao meu sonho, Hisashi deu uma risadinha autodepreciativa. Estou velho demais para sonhos. Só quero viver até morrer. Muito bem, sua vez, disse ele, olhando para a garota de cabelos negros. Você começa, Kurenai. A garota assentiu levemente com a cabeça e se apresentou em voz clara. Meu nome é Yui Kurenai. Tenho 15 anos e sou uma Chunin de Konoha. Sou especialista em Genjutsu. Meu Taijutsu e Ninjutsu são medianos, mas alcancei o nível Chunin em ambos. Minha comida favorita é shochu com polvo e wasabi. Não gosto de bolo. Meu sonho é me tornar o maior mestre de Genjutsu de Konoha. Muito bem. Hisashi assentiu com aprovação. Sua vez, Yugal. A garota de cabelos roxos falou em um tom frio e distante. Meu nome é Uzuki Yugal. Tenho 14 anos e sou um Chunin de Konoha. Sou especialista em Kinjutsu e Taijutsu no estilo de Konoha, com preferência por combate corpo a corpo. Minha comida favorita é Sakura Mochi, e não tenho nenhuma versão específica, posso comer qualquer coisa. Quanto ao meu sonho, pela primeira vez seu rosto, geralmente inexpressivo, mostrou um lampejo de ambição. Quero me tornar o espadachim mais forte de Konoha. Então trabalhe duro, disse Hisashi com um pequeno sorriso. Ouvi falar da proeza de seu pai. Sua esgrima era verdadeiramente notável. É uma pena. Hisashi balançou a cabeça em sinal de pesar. O pai de Uzuki Yugal e um Jounin do clã da Luz da Lua morreram no campo de batalha perto do País da Terra. Quando seus corpos foram repatriados, apenas metade deles havia permanecido. A ambição no rosto de Yugal desapareceu e a atmosfera ficou pesada. Muito bem, Yami, você é o último, disse Hisashi, mudando rapidamente de assunto. Kurenai e Yugal também voltaram sua atenção para ele. O nome Shimura Yami não lhes era estranho. Como neto de Danzou e prodígio que se formou aos 7 anos, sua reputação era bem conhecida em Konoha. Ainda assim, eles tinham suas dúvidas, talvez até ressentimento. Mesmo que ele fosse um gênio, todos eles eram Chunin. Por que uma criança tão jovem foi designada para a equipe deles? Mas ver Yami pessoalmente fez toda a diferença. Diante de um garoto tão adorável, nenhuma das duas demonstrou hostilidade ou insatisfação abertamente. Ainda assim, eles questionaram silenciosamente a decisão dos superiores. Sob seus olhares expectantes, Yami começou sua apresentação. Meu nome é Shimura Yami, neto do conselheiro Okage Shimura Danzou. Ele enfatizou deliberadamente o papel de conselheiro Okage. Os três franziram a testa. Você tem medo de que as pessoas não saibam que você é da elite de segunda geração? Yami os ignorou e continuou. Tenho 7 anos e sou um genin de Konoha. Sou excelente tanto em combate corpo a corpo quanto em ataques à distância. Sou especialista em ninjutsu e taijutsu. Ah, e eu também sou um ninja da medicina. Ele então se virou para Yugal. Minha maior habilidade é a esgrima, então não há a menor chance de você se tornar o espadachim mais forte de Konoha. Talvez você queira reconsiderar seu objetivo. A expressão de Yugal se contraiu. Gosto de muitos alimentos. Não gosto de mostarda, repolho, melão amargo, batata doce. Yami continuou falando sem parar, listando comidas de que não gostava. Hisashi e os outros foram ficando gradualmente insensíveis. Qual o tamanho dessa lista? Finalmente Yami cerrou o punho e declarou. Meu objetivo é estabelecer laços profundos com todos no mundo ninja. Houve um silêncio de meio minuto. Não era que eles não tivessem nada a dizer, era que havia muitas coisas para criticar e eles não sabiam por onde começar. Por fim, Yugal quebrou o silêncio. Você afirma ser o melhor na esgrima. Você também diz que se destaca em... Espere, não, você está dizendo que é bom em tudo? Nem mesmo o Okage se gabaria assim. Isso só significa que sou melhor que o velho, respondeu Yami com naturalidade. Estou apenas constatando fatos. Se você não consegue aceitá-los, o problema é seu. Você está difamando o Okage? Ao perceber que a discussão estava prestes a se intensificar, Hisashi interveio rapidamente, colocando-se entre eles. Muito bem, já chega. Yami é um ninja muito talentoso, mas o que ele acabou de dizer foi bastante ousado. Que tal fazermos uma avaliação para medir adequadamente suas habilidades? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 26. Campo de treinamento 47. Hisashi e Kurenai se deslocaram para a lateral do campo, abrindo espaço para Yami e Yugal. Normalmente, o primeiro teste após a graduação era um exercício como o teste do sino. No entanto, como os dois colegas de equipe de Yami já eram Chunin, tal teste seria inútil. Quanto a Yami, mesmo que ele reprovasse no teste, será que eles realmente ousariam mandá-lo de volta para a academia? Eles não teriam medo de que ele aparecesse à noite para conversar sobre as coisas? Assim, o teste se tornou uma espécie de torneio de lutas entre os três, onde cada um tinha que lutar contra os outros 2 membros da equipe uma vez. A primeira partida foi entre Uzuki Yugal e Shimura Yami. Parem! Nada de etiquetas explosivas ou ataques com veneno, gritou Hisashi da lateral do campo. Yami olhou para ele. Ele tinha uma vaga suspeita de que Hisashi havia feito alguma pesquisa sobre ele, e era por isso que ele era tão específico. Então vamos resolver isso com pura esgrima. Que tal? Sugeriu Yami. Por mim, tudo bem. Yugal imediatamente assumiu uma postura defensiva, indicando silenciosamente que Yami deveria fazer o primeiro movimento. Yami não hesitou. Ele desembainhou sua espada. Naquele instante, Yugal sentiu o garoto à sua frente mudar. Antes de desembainhar sua espada, ele não passava de uma criança comum e adorável. Mas no instante em que sua mão agarrou o cabo, todo seu ser tornou-se uma extensão da lâmina, exalando uma aura afiada e letal. E então havia a própria espada. Espada Kusanagi? Perguntou Yugal, chocado. Sim, respondeu Yami casualmente.
Meu avô me deu no meu 6º aniversário, ganhou do Orochimaru. Yugal sentiu uma pontada de ciúme. Espada Kusanagi. Um presente de 6º aniversário. Que irritante. Para os ninjas que empunhavam espadas, a Kusanagi era praticamente uma arma lendária. Possuir uma era o sonho de todo espadachim. No entanto, Yami falou sobre isso com tanta naturalidade. Como ela não poderia sentir ciúmes? Espero que sua habilidade com a espada faça jus ao seu nome, disse Yugal, tentando manter a compostura. Apesar de suas palavras, sua postura mudou sutilmente. Momentos atrás, ela esperava passivamente. Mas no instante em que Yami desembainhou sua espada, ela entendeu. O menino à sua frente não era uma criança. Era um adversário. Algo que ela precisava levar a sério. Lá vou eu, avisou Yami antes de avançar. Sua velocidade era alta, mas não a ponto de usar a técnica de vibração corporal. Como se tratava de um duelo de espadas, ele não se valeria de vantagens injustas. As lâminas se chocavam enquanto suas figuras cruzavam o campo de treinamento, colidindo repetidamente. Din, din, din. Faíscas brilhantes surgiram nos pontos de impacto. O coração de Yugal disparou. Ela fincou os dedos dos pés no chão e se impulsionou para trás, recuando rapidamente. Mas Yami não desistiu. Sua lâmina seguia implacavelmente, golpeando em ângulos que a colocavam nas posições mais desconfortáveis. Cada vez que ela tentava contra-atacar, ele parecia antecipar seus movimentos, atacando seus pontos mais fracos e forçando-a a mudar de estratégia. Esse cara realmente não é um Uchiha? Ela sentiu como se estivesse lutando contra um Uchiha com um Sharingan ativo. À margem do campo, Kurenai observava atonita. Então, esse cara é um gênio. Ele está conseguindo acompanhar o Yugal logo depois de se formar. Ele é igualzinho ao Kakashi. A atuação de Shimura Yami a fez lembrar de seu antigo colega de classe. Kakashi também havia sido um prodígio conhecido por sua maestria com a espada. Empate? Isashi murmurou com uma expressão indecifrável. Isso não é um empate. Com sua visão superior, ele podia ver claramente a situação de Yugal. E foi pior do que simplesmente perder. Clang! O som de metal se chocando ecoou. De repente, a força de Yami aumentou. Uma rajada de vento explodiu para fora, fazendo Yugal deslizar para trás por mais de 10 metros antes de finalmente se estabilizar. Embora houvesse uma diferença de força física, afinal, ele tinha apenas 7 anos. Seu excepcional controle de chakra permitia que ele gerasse explosões de poder. Semelhante à técnica de força sobre-humana de Tsunade, mas não tão assustadora. Yami balançou levemente a cabeça. O Kenjutsu Konoha-ryu é decente, mas é muito básico. O limite superior é muito baixo. Apesar do nome, a esgrima no estilo Konoha não passava de uma base que qualquer um podia aprender. Até mesmo o taijutsu ensinado na academia derivava dela. Os fundamentos de Uzuki Yugal eram sólidos, mas seus movimentos eram rígidos demais, suas intenções eram fáceis demais de decifrar. Ainda não perdi. Yugal cerrou os dentes. A avaliação superficial de Yami a irritou, mas as palavras não tinham importância. A única maneira de provar seu valor era através da ação. Ela avançou com força. Seus ombros se contraíram levemente, e 2 clones de sombra se separaram de sua forma. Os 3 Yugal se moveram simultaneamente, atacando de 3 ângulos diferentes, de cima, da esquerda e da direita. Konoha-ryu, Sanjetsu no Mai. Dança das 3 luas. Yami zombou. Seu olhar se fixou no clone à esquerda. Um clarão prateado cortou o ar. As outras 2 figuras desapareceram em nuvens de fumaça. Quando Yugal recobrou os sentidos, a espada Kusanagi já estava pressionada contra sua garganta. Mais um passo e ela teria caído. Felizmente, Yami retirou sua espada. Você realmente tentou usar uma técnica que ainda não domina completamente? Como você descobriu qual era o verdadeiro? Perguntou Yugal de repente. Seu jutsu de clones das sombras está mal executado. Seus clones se movem um pouco mais devagar do que seu corpo real. O verdadeiro avançou meio passo. Além disso, o som da sua respiração estava mais alto do que o dos outros. Yami lançou-lhe um olhar significativo. Se eu não conseguisse enxergar através disso, não seria digno de ser um ninja. Yugal sentiu o rosto queimar de vergonha. Ela pensava que tinha dominado a técnica, mas agora percebia quantas falhas ela tinha. Muito bem, já chega, interrompeu Isashi, dando um passo à frente para dissipar a tensão. Se Yami continuasse falando, temia que um dos membros de sua equipe perdesse completamente a confiança. Yugal deu um passo para o lado, desanimado. Derrotado em um duelo de espadas por uma criança de 7 anos. Ela não estava de bom humor. Kurenai, é a sua vez. Você e Yami vão treinar juntos. Ok. Kurenai caminhou até o centro, com o corpo tenso de nervosismo. Seu coração batia forte no peito. O que eu faço? Estou com medo. Serei eliminado imediatamente? Para não parecer muito lamentável, ela decidiu tomar a iniciativa. Capítulo 27. Meio minuto depois, Kurenai estava estirada no chão, com um pouco de baba escorrendo do canto da boca enquanto ria bobamente. Tantos polvos de mostarda. Hehe, tanto saquê. Ao ver Kurenai assim, Yugal, que estava emburrado momentos antes, de repente se sentiu muito melhor e não conseguiu conter o riso. O genjutsu de Kurenai havia sido repelido. Embora tivesse perdido na área em que se destacava, ela ainda conseguiu permanecer em campo por 2 minutos completos. Em comparação, Yugal agora sentia que sua própria atuação não tinha sido tão ruim assim. Isashi olhou para Kurenai e suspirou, impotente. Yami, quebre a ilusão. Você já venceu. Yami respondeu casualmente, colocando 2 dedos na testa de Kurenai. Logo, o fluxo de chakra dela voltou ao normal e a ilusão se dissipou.
Kurenai percebeu rapidamente o que tinha acabado de acontecer. Seu rosto ficou vermelho enquanto ela encarava Yami com uma expressão irritada. Criança, você realmente precisava quebrar minha ilusão desse jeito? Ter seu genjutsu repelido era a pior maneira possível de perder. Significava que o oponente era vastamente superior em domínio de ilusões ou possuía uma força mental tão avassaladora que o genjutsu sequer o afetava. De qualquer forma, foi humilhante. Foi o equivalente a um ninja perder de 7-0 em uma partida de futebol. Kurenai desejou poder cavar um buraco no chão e rastejar para dentro dele. Se soubesse que isso aconteceria, nem teria tentado usar genjutsu. Ela deveria simplesmente ter sacado uma kunai e lutado diretamente com ele. Criança pequena? Yami piscou. Essa foi a primeira vez que alguém o chamou assim. Ele olhou para si mesmo e assentiu pensativamente. Bem, ela não estava errada. Certo, vou me lembrar disso da próxima vez, disse Yami casualmente. Mas quem te disse que você precisa ter defesas mentais tão fracas? Você entrou direto na minha ilusão sem oferecer nenhuma resistência. Você? Kurenai ficou furiosa. Ela estendeu a mão para beliscar a bochecha de Yami, mas ele desviou sem esforço. Sensei, olhe para ele. Percebendo que não conseguia nem mesmo desabafar sua frustração, Kurenai decidiu reclamar diretamente com Izashi. Izashi, no entanto, não tinha intenção de se envolver. Certo, Yami tem razão, disse ele em tom sério. Kurenai, você baixou a guarda demais. Nunca subestime um oponente, entendeu? Por dentro, porém, Izashi estava gritando. Você acha que eu teria coragem de te ajudar a intimidar o Yami? E se eu for convidado para a base da raiz para um bate-papo amigável hoje à noite? Diante da repreensão de Izashi, Kurenai não ousou argumentar. Ela simplesmente lançou um olhar fulminante para Yami com seus grandes olhos. Yami não se abalou em nada. Ele retribuiu o olhar com um olhar fulminante. Em que ano estamos? Quem ainda interpreta o papel de simplório? Se alguém merece ser admirado, esse alguém sou eu. Você se atreve a me encarar assim? Kurenai soltou uma risadinha em vez de ficar mais irritada. Esse carinha, ele era muito mais interessante do que aquele Azuma chato. O anfitrião estabeleceu um vínculo de companheirismo com Uzuki Yugal. Recompensa, uma unidade de chakra Chunin padrão. O anfitrião estabeleceu um vínculo de companheirismo com Yui Kurenai. Recompensa, uma unidade de chakra Chunin padrão. Enquanto Yami e Izashi caminhavam para a lateral do campo, as notificações do sistema apareceram. Ao ver as recompensas, Yami não ficou nem um pouco surpreso. Por mais belas que Kurenai e Yugal fossem, ainda lhes faltava força. Nenhum dos dois possuía Kekkei Genkai únicos ou habilidades excepcionais. Esse sistema não se importava com identidade ou aparência, só se importava com talento. Bem, pelo menos vou curtir o show. Ver garotas brigando é sempre divertido. Izashi, ao ouvir o murmúrio baixo de Yami, quase tropeçou. Ao relembrar as informações que ouvirá sobre Danzou, achou difícil de acreditar. Como alguém tão rígido e calculista como Shimura Danzou poderia ter um neto assim? A diferença de personalidade era muito grande. De volta ao campo, a batalha entre Yugal e Kurenai havia começado. Não houve puxões de cabelo. Ambas as Kunoichi lutavam a sério, determinadas a provar que não eram elas as fracas. Era Yami quem era simplesmente forte demais. Kurenai tentou se aproximar de Yugal, esperando o momento certo para aplicar um genjutsu. No entanto, as ilusões eram mais eficazes quando usadas como emboscada. Agora que Yugal estava ciente da especialidade de Kurenai, ela permaneceu em estado de alerta máximo, tornando muito mais difícil para o genjutsu surtir efeito. A menos que ela possuísse um Sharingan, que permitia criar ilusões com apenas um olhar, era difícil acertar um golpe decisivo. Infelizmente, Kurenai não possuía essa habilidade. Então ela perdeu. Yugal soltou um suspiro de alívio. Pelo menos ela não foi a última da equipe. Kurenai não ficou muito desapontada. Ela estava bem ciente das limitações do genjutsu em combate direto. As duas Kunoichi se reuniram a Izashi e Yami. Todos se saíram bem, disse Izashi com um sorriso. Taijutsu, genjutsu, ninjutsu, nossa equipe é bem equilibrada. Sem pontos fracos óbvios. Uma equipe com 3 Chunin e um Jounin já era considerada uma unidade de elite. Mesmo no campo de batalha, eles seriam uma força a ser reconhecida. Para comemorar a formação da nossa equipe, o jantar é por minha conta hoje à noite, anunciou Izashi. Vamos sair e jantar bem. Sério? Incrível. Obrigado, sensei. Kurenai e Yugal irradiavam entusiasmo. Izashi também sorriu. Muito bem, então vamos. Vamos ao restaurante de churrasco. Yami interrompeu de repente com a inocência de uma criança. Afinal, o professor Izashi é um Jounin. Uma refeição comum não seria adequada ao seu status. Izashi sentiu um suor frio se formando em sua cabeça. Espere um minuto. Antes que ele pudesse terminar, os olhos de Kurenai e Yugal brilharam. Sério? Sensei, faz tanto tempo que não como churrasco. Eu também. A última vez que tive isso foi, a última vez. 3 pares de olhos expectantes o encararam. A recusa de Izashi ficou presa em sua garganta. Para preservar sua dignidade como líder de equipe, ele não teve escolha a não ser forçar um sorriso. Sim, esse era o meu plano desde o início. O Yami simplesmente se adiantou. Viva Izashi-sensei por muito tempo. Sensei, você é o melhor. As risadas e os aplausos vindos do campo de treinamento 47 ecoaram à distância. O leve suspiro que se seguiu, no entanto, foi subconscientemente ignorado por todos. Izashi seguia atrás do grupo, observando Yami discutir de forma brincalhona com Kurenai. Ele não pôde deixar de balançar a cabeça, numa mistura de divertimento e exasperação. Esse garoto é implacável. Capítulo 28.
O restaurante de churrasco mais famoso de Konoha é o Yakiniku-ke. Corre o boato de que o clã Akimishi possui ações no restaurante, mas ninguém sabe ao certo. No entanto, Yami sabe que esse rumor é verdadeiro. As técnicas secretas do clã Akimishi consomem uma quantidade enorme de energia física, exigindo que eles complementem sua dieta com alimentos ricos em nutrientes. Um Akimishi equivale a 5 ninjas de outros clãs em termos de consumo alimentar. Se dependessem apenas de seus salários ninja, metade deles provavelmente morreria de fome. Naturalmente, eles precisavam se envolver em negócios para sustentar o clã. Os preços no Yakiniku são exorbitantes, mesmo para ninjas. Até mesmo os próprios Akimishi têm que pagar por suas refeições. Não é como se pudessem comer de graça. Não é à toa que Akimishi Shoji sempre parece tão feliz quando vem aqui, enquanto Azuma parece tão deprimido. Se até o filho do Hokage tem dificuldades assim, o que dizer de Hyuga Izashi? Embora seja um jounin veterano, ele raramente aceita missões. O dever principal do ramo Hyuga é proteger a família principal, e uma parte das recompensas por missões deve ser entregue a eles. Como resultado, a situação financeira de Izashi é apenas mediana. Ao ver Yami pedir 20 porções de carne marinada com molho secreto, Izashi quase desmaiou. E a Yami? Os lábios de Izashi tremeram. 20 porções é muita coisa. Será que conseguiremos comer tudo? Talvez seja melhor pegar só metade primeiro. Não se preocupe, Izashi-sensei. Yami respondeu com um sorriso radiante e confiante. Estou com muita fome e pulei o café da manhã. 20 pratos são só para mim. Pode pedir o que quiser. Não se prive de nada por minha causa. Quem está se retraindo por sua causa? Felizmente, as duas meninas mantiveram a compostura. Cada uma pediu apenas 3 pratos de churrasco, além de alguns petiscos e acompanhamentos. Logo depois, o garçom trouxe a comida. Não havia espaço suficiente na mesa, então tiveram que trazer um carrinho de servir. Como eles já estavam ali, Izashi aceitou seu destino e decidiu não se deter no custo. Ele chegou a pedir uma garrafa de saquê para si próprio. Kurenai e Yugao, vocês querem alguma coisa? Eu quero Shoshu, disse Kurenai animadamente. Yugao, por outro lado, balançou a cabeça negativamente. Vou tomar leite, assim como Yami. Tecnicamente, os ninjas seguem 3 proibições: álcool, luxúria e dinheiro. E falando estritamente, Kurenai e Yugao ainda não eram adultos. Mas ser um ninja era uma profissão de alto risco. A última grande guerra havia terminado há poucos anos, e ninguém sabia o que o futuro reservava. Eles ganhavam dinheiro, mas viviam sob pressão constante. Todos precisavam de uma válvula de escape. Dentre as 3 proibições, o álcool era menos prejudicial, contanto que não fosse consumido em missão. Além disso, se crianças pouco mais velhas que bebês podiam ser enviadas para a guerra, qual era o problema em tomar uma bebida? As bebidas chegaram. Os 4 brindaram. Kurenai chegou a empurrar a xícara na direção de Yami, erguendo levemente uma sobrancelha. A expressão dela dizia: você ainda é só uma criança. Quer que sua irmã mais velha cuide de você? Yami a ignorou e enfiou 2 fatias de carne na boca. Qual o problema em ser pequeno? Ele acabaria crescendo. Coma mais agora. Depois peça a próxima rodada porque é na carne que está o dinheiro. Ele estava ali para lucrar, não para aproveitar a vida. Kurenai não achou graça. Ela anotou mentalmente isso e se virou para conversar com Yugao e Izashi, ignorando Yami com um ar irritado. O ambiente foi se tornando gradualmente mais animado. Izashi não agia como um mentor rigoroso, mas sim como um tiozinho descontraído, compartilhando suas experiências como ninja. Conforme a conversa mudava para assuntos do dia a dia, um nome surgia com frequência: Neji Hyuga, que tinha apenas 2 ou 3 anos de idade. Sempre que Neji era mencionado, um sorriso nunca desaparecia do rosto de Izashi. Após algum tempo, ele voltou seu olhar para Yami, que estava silenciosamente concentrado em comer. Com um toque de tristeza, ele suspirou. Eu ficaria satisfeito se Neji tivesse ao menos metade do talento de Yami no futuro. Kurenai imediatamente o encorajou. Sensei, não se preocupe. Neji definitivamente superará esse cara um dia. Não sei se alguém conseguirá me superar. Yami engoliu um grande pedaço de carne e continuou. Mas ele definitivamente será melhor do que você. Kurenai rangeu os dentes em frustração. Pirralha idiota. Espere só até você poder beber, eu vou te embebedar e te envergonhar. Yami a ignorou e continuou comendo. Izashi ficou ansioso. Yami, tenha piedade. Se você continuar comendo assim, vou ter que ficar para lavar a louça. Meia hora depois, Izashi encarou a nota de 100.000 ryu, com os olhos cheios de desespero. Isso foi quase tão bom quanto uma recompensa de missão de nível B. E a recompensa de uma missão de nível B era dividida entre 4 pessoas da equipe. O céu está caindo. Neji, se você não crescer muito no futuro, não culpe seu pai. A culpa é do Shimura Yami. Ele comeu todo o seu dinheiro do leite em pó. Seria uma tolice da minha parte te convidar para um churrasco de novo. Izashi apontou para Yami com frustração. Depois suspirou e ficou sério. Amanhã vamos descansar. Depois de amanhã, começaremos a aceitar missões. Yami, mesmo sendo um genin, você não fará missões de rank D. Preparem-se. Reabasteçam suas ferramentas ninja e certifiquem-se de estarem em perfeitas condições. Encontrem-se na entrada do prédio do Hokage às 9 horas depois de amanhã. Sim. Os 3 responderam, se despediram e cada um foi para casa. Yugao observou Yami desaparecer na escuridão, com um toque de determinação nos olhos. Base da raiz. Yami não foi para casa. Em vez disso, dirigiu-se diretamente para a base da raiz. Ele imaginou que o velho provavelmente estivesse escondido ali, tramando como sempre. E ele estava certo. Quando Yami chegou, Danzou estava sentado em seu escritório. Velho, voltei. Yami sentou-se no sofá. Danzou largou a caneta e olhou para ele. Como estão seus novos colegas de equipe e seu professor? Você está satisfeito? Eles estão bem. Yami assentiu com a cabeça. Em termos de força física eram aceitáveis, pelo menos não eram um fardo. E visualmente,
Duas beldades em plena forma eram sempre um deleite para os olhos. Mas Yami tinha uma pergunta que não saía da sua cabeça. Velho, o ramo Hyuga da família normalmente não lidera equipes como o Jounin. Então por que Isashi de repente se tornou meu líder? E por que Yugao e Kurenai, ambos Chunin, estão na minha equipe? O que aconteceu com meus antigos colegas de equipe? Diante disso, Danzou riu. E ele parecia muito satisfeito consigo mesmo. Capítulo 29. Este é o resultado da minha luta pelo poder com Hiruzen. Danzou recostou-se na cadeira, fechando o único olho que tinha enquanto falava em tom lento e pausado. O clã Hyuga sempre seguiu a liderança do Hokage. Hyuga Isashi é bastante forte. Hiruzen o convidou para assumir essa posição, o que também está de acordo com as minhas intenções. No mínimo, sua segurança está garantida. Mas não deixe que as bobagens da vontade do fogo de Isashi te influenciem. Quanto aos dois Chunin, Danzou abriu os olhos, um sorriso de escárnio cruzando seu rosto. Ambos são talentos promissores que eu selecionei pessoalmente. Eles não são como aqueles inúteis que ficam presos no nível Chunin para sempre. Passei por muitas dificuldades e enfrentei diversos obstáculos para que isso acontecesse. Ele não só ajudou Yami a encontrar companheiros de equipe competentes, como também aproveitou a oportunidade para irritar Hiruzen. Um dos companheiros de equipe de Yugao morreu e outro, Jequayat, foi enviado para Anbu sob minhas ordens. Mas ele parece um espectro doentio e provavelmente não vai durar muito. Quanto a Kurenai, ela era originalmente colega de equipe de Sarutobi Azuma. Mas graças às minhas manobras, Azuma deixou Konoha e se juntou aos 12 Guardiões Ninja. Yami, este é o poder da autoridade. Só com poder você pode manipular situações abertamente e alcançar seus objetivos. Mesmo agora, Danzou não perdia uma oportunidade de incutir sua ideologia em seu neto. Yami ficou sem palavras. Era para ser uma tarefa simples em equipe. Não importava muito quem eram seus colegas de equipe. No entanto, de alguma forma, Danzou transformou isso em um esquema político completo. Assim, a saída de Azuma de Konoha e seu alistamento nos 12 Guardiões tiveram Danzou manipulando os acontecimentos nos bastidores. Como era de se esperar, tudo de ruim neste mundo pode de alguma forma ser atribuído a esse velho. No entanto, as ações de Danzou desta vez foram realmente benéficas para ele. O que ele poderia dizer? Sinceramente, o sistema é que deveria seguir Danzou, e não ele. Qualquer que seja. Muito bem, velho. Tenho uma missão depois de amanhã. Yami acenou com a mão, dispensando o assunto, antes de se virar para ir embora. Para ser justo, Danzou estava genuinamente preocupado com ele. O velho havia organizado sua equipe com cuidado, e Yami já tinha uma ideia de como utilizá-los. Ele não podia fazer tudo sozinho, era hora de encontrar algumas ferramentas úteis. Amanhã de manhã, às 10 horas, traga Kabuto do orfanato para minha casa. Deixando essas últimas palavras para a escuridão, Yami desapareceu num instante. Na manhã seguinte, Yami dormiu até acordar naturalmente. Enquanto descia para tomar o café da manhã, um criado se aproximou dele. Jovem mestre, um rapaz de cabelos brancos está esperando à porta desde cedo. Por mais que tenhamos tentado convencê-lo, ele se recusa a entrar. Yami ergueu uma sobrancelha. Ele já sabia de quem o criado estava falando, Yakushi Kabuto. Mas por que ele está esperando do lado de fora em vez de entrar? Dando um gole em seu mingau, Yami fez um gesto. Tragam-no para dentro. Logo, Kabuto estava diante dele com uma expressão de desconforto. Por que você não entrou? Por que ficou esperando lá fora? Perguntou Yami. Kabuto baixou a voz. Você me disse para vir às 10, mas ainda não é hora. Yami deu uma risadinha, fazendo um gesto para que Kabuto se sentasse no lugar vazio à sua frente. Ele fez um sinal para o criado trazer outro café da manhã antes de dispensá-los. Em pouco tempo restaram apenas duas crianças na espaçosa sala de jantar. Coma primeiro. Conversamos depois. Dito isso, Yami voltou a comer, sem dar mais atenção a Kabuto. Kabuto manteve a cabeça baixa, comendo em silêncio, mas seu desconforto persistia. Desde o primeiro encontro, Yami causou uma profunda impressão nele, principalmente aquele sorriso. Deu-lhe arrepios. Perigoso. Embora Yami fosse apenas um pouco mais velho que ele, Kabuto se sentia como um rato diante de um gato sempre que se encontravam. Era um medo profundo e instintivo. E mesmo que Yami não tivesse aparecido há algum tempo, esse sentimento não havia diminuído. Pelo contrário, estava ainda mais forte desta vez. Finalmente, Yami terminou seu café da manhã. No instante em que largou os pauzinhos, Kabuto fez o mesmo. Kabuto, você sabe por que eu o chamei aqui? Perguntou Yami com um sorriso. Eu, não sei, respondeu Kabuto cautelosamente. Então você sabe sobre a outra identidade do diretor nono? Yami tomou um gole de leite, com a voz mais relaxada. Você é um garoto esperto, então não tente se fazer de bobo comigo. Odeio gente que se acha muito inteligente. Um suor frio formou-se na testa de Kabuto. Após uma longa hesitação, ele sussurrou, o diretor nono. É um ninja. Correto. Yami assentiu com a cabeça, ainda tomando seu leite preguiçosamente. Mas, para ser preciso, ela é uma espiã da raiz. Durante a terceira grande guerra ninja, ela forneceu a Konoha muitas informações cruciais. A expressão de Kabuto ficou séria. Era a primeira vez que ele ouvia falar do passado de Nono. Você sabe o que é a raiz? Perguntou Yami de repente. Kabuto hesitou. Até mesmo a maioria dos Chunin e Genin não sabia muito sobre a raiz. E como órfão, ele nunca tinha ouvido falar disso. A Academia Ninja certamente não ensinava sobre isso. Escute com atenção. Yami pigarreou. A raiz elimina aqueles que a Anbu não consegue. A raiz aceita missões que a Anbu não aceita. Em outras palavras, a raiz faz tudo que a Anbu faz e ainda mais. Haja primeiro, relate depois. Com a permissão especial do Hokage. Não, espere. O que é um Hokage? Não importa. O Hokage não consegue controlar a raiz. A raiz absorve nutrientes e cresce descontroladamente.
Kabuto ficou sentado em silêncio atônito, com a boca ligeiramente aberta. Ele ouviu direito? O Hokage não consegue controlar a raiz? Isso soou inacreditavelmente arrogante. Bem então, agora você entendeu? Acho que sim. Mas, por que você está me dizendo isso? Perguntou Kabuto cautelosamente. Ele era apenas um órfão, nada de especial. Por que Yami compartilharia algo assim com ele? Você não entende, Kabuto. Yami suspirou subitamente com a voz carregada de pena. Nono queria sair da raiz há muito tempo. Ela só quer se concentrar em administrar o orfanato. Mas ela não pode. Ela é uma espiã de elite da raiz. Ela guarda muitos segredos. Você acha que meu pai simplesmente a deixaria ir embora? Além do mais, há muitos órfãos no orfanato. Eles precisam de comida, roupas e remédios. Se Nono parar de aceitar missões, de onde virá o dinheiro? O rosto de Kabuto empalideceu mortalmente. A ideia de Nono ser forçada a fazer algo que não queria, tudo pelo bem do orfanato, fez seu peito apertar. Seu nariz ardia. Antes que percebesse, lágrimas escorreram de seus olhos. Mas, a voz de Yami mudou repentinamente. Posso te dar uma chance. Se você se tornar um espião mais forte, se provar que é mais valioso do que ela, então me diga, o que me impede de libertá-la? Capítulo 30. Nesse momento, Kabuto estava dominado pelas emoções, sua mente quase entrando em curto-circuito devido ao peso de tudo aquilo. Ele finalmente entendeu por que Nono desaparecia com frequência por longos períodos, muitas vezes deixando as enfermeiras responsáveis pelo orfanato. Ela participava de missões perigosas. Ao pensar em Nono se colocando constantemente em perigo pelo orfanato, Kabuto sentiu um aperto sufocante no peito. Nenhum dos órfãos sabia. Nenhum deles compreendeu o que Nono havia sacrificado por eles. Por que eu? Após o que pareceu uma eternidade, Kabuto finalmente levantou a cabeça com a voz rouca. Sou apenas uma órfã comum. Será que sou digna de ser comparada à diretora Nono? Ele não tinha medo das dificuldades. O que ele temia era não ser bom o suficiente, fracassar e arrastar Nono consigo para o fundo do poço. Claro, você não é páreo para ela agora. Yami balançou levemente a cabeça, observando a expressão de decepção no rosto de Kabuto. Mas eu vejo potencial em você. Acredito que você se tornará um grande ninja da inteligência no futuro. Então, se eu ficar forte o suficiente, a diretora Nono conseguirá sair da raiz? Perguntou Kabuto, ansioso. Não. A resposta de Yami foi como uma adaga de gelo, congelando a esperança de Kabuto num instante. Uma vez que você entra na raiz, mesmo na morte, você pertence à raiz. Yami bocejou. Sair é impossível. Mas posso garantir que Nono não precise mais ir em missões. Ela poderá se concentrar exclusivamente em administrar o orfanato, atuando como uma força de reserva para a raiz. Este já é o melhor resultado possível. Não peça mais do que isso. Se você quer negociar comigo, primeiro precisa provar o seu valor. Neste momento, você não está qualificado para negociar. Eu entendo. Kabuto baixou a cabeça, a luz refletindo em seus óculos. Então, sem hesitar, ele deslizou da cadeira e ajoelhou-se diante de Yami. Mestre Yami, estou disposto a me juntar à raiz e servi-lo. Bom, você se matriculou na Academia Ninja, certo? Sim. Comecei no mês passado. Frequente as aulas durante o dia. À noite, dirija-se à base da raiz para treinamento. Lembre-se, não conte a ninguém, nem mesmo a Nono. Entendido. Kabuto respondeu sem hesitar. As palavras de Yami acabaram de lhe ensinar uma lição crucial. A importância da autoestima. Somente aqueles que possuem valor podem ser reconhecidos pelos outros e alcançar seus objetivos. Yami acreditava em seu potencial. Esse era o seu valor. Agora, ele precisava transformar esse potencial em força real, para provar que Yami havia feito a escolha certa. Quando esse momento chegou, Nono finalmente estaria livre para viver a vida que desejava. E os órfãos teriam um futuro melhor. Kabuto cerrou os punhos. Pela primeira vez, ele tinha um objetivo pelo qual lutar. Ele havia encontrado seu propósito. Seiji, leve-o para se familiarizar com a base e designe-lhe um professor. No instante em que Yami terminou de falar, Aburame Seiji saiu das sombras. Ao saírem, Kabuto e Izumi cruzaram-se na entrada. Izumi lançou um olhar curioso para Kabuto, seus grandes olhos cheios de confusão. Ela não fez nenhuma pergunta e simplesmente entrou correndo na casa de Yami. Yami, vim passar um tempo com você. Você se tornou oficialmente um ninja, vamos comemorar. Naquele momento, Shimura presenciou algo interessante. Quando Izumi e Kabuto se cruzaram, a luz do sol projetou uma sombra na entrada. Um deles correu em direção à luz. O outro caminhou para a escuridão. No dia seguinte, após um dia inteiro de descanso, a equipe de Izashi se reuniu do lado de fora do prédio do Hokage. Assim que os três chegaram, Yuga Izashi os conduziu para dentro e seguiu diretamente para o centro de atribuição de missões. As missões de Konoha eram geralmente divididas em dois tipos. Missões por encomenda, qualquer um podia emitir essas missões. As recompensas eram baseadas na dificuldade, e a aldeia ficava com uma comissão de 20% como taxa administrativa. 2. Missões emitidas pelas aldeias. Essas missões pagavam significativamente menos, apenas cerca de 1/3 a 1/5 da taxa de mercado. No entanto, as missões emitidas pelas aldeias tinham uma vantagem. Elas forneciam pontos de contribuição. Durante as grandes guerras ninjas do passado, a participação dos ninjas não se dava puramente por dever. As missões eram atribuídas com base na dificuldade e as recompensas eram concedidas de acordo. Os pontos de contribuição podem ser trocados por diversos benefícios. Jutsu. Ferramentas ninja. Até mesmo sessões de treinamento particulares com ninjas de alto escalão. Graças a esse sistema, originalmente criado por Senju Tobirama, a eficiência militar de Konoha disparou. Até mesmo os ninjas comuns agora tinham a chance de ficar mais fortes.
Foi por isso que ao longo dos anos, a qualidade dos ninjas de Konoha permaneceu entre as mais altas das 5 grandes nações, e a economia de Konoha também era a mais forte entre elas. Com licença, gostaríamos de realizar uma missão. Esashi falou educadamente com o atendente. O funcionário sobrecarregado nem sequer levantou os olhos. Simplesmente pegou uma pilha de formulários de solicitação de missão e entregou-os. Escolha uma e inscreva-se. Esashi pegou a pilha e deu uma olhada rápida nos papéis com a expressão escurecendo. As missões listadas eram: ajudando os agricultores a plantar arroz, encontrando gatos e cães perdidos, tarefas de longa distância e demoradas. As recompensas eram razoáveis, mas nenhuma dessas missões oferecia treinamento de verdade. Sensei, deixe-me dar uma olhada. Yami surgiu por trás de Kurenai. Esashi entregou a pilha. Yami deu uma olhada rápida e, em seguida, atirou os papéis na mesa do atendente com tanta força que quase quebrou a mesa. O estrondo alto fez com que todos na sala se virassem. Os ninjas e os clientes da missão ao redor pararam o que estavam fazendo para ficar olhando. Que diabos você está fazendo? O atendente, assustado, olhou para cima em choque e raiva. Yami apontou para o brasão da família em suas roupas. Eu sou Shimura Yami, neto de Shimura Danzou. Pense bem antes de decidir como quer falar comigo. A expressão do atendente mudou imediatamente. Seu sorriso lisonjeiro surgiu em tempo recorde. Então você é o jovem mestre do clã Shimura. Por favor, me perdoe, estive tão ocupado que nem percebi. Que tipo de missão você gostaria de fazer? Yami o ignorou. Em vez disso, ele pegou toda a pilha de pergaminhos de missão. Não importa. Eu mesma escolherei. Claro, não tenha pressa. Mas alguns deles são bastante perigosos. Sim, entendi. Não quero morrer. Yami dispensou o atendente com um gesto de mão e, em seguida, virou-se para seus 3 companheiros de equipe, que estavam atonitos, exibindo um sorriso inocente. Sensei, vamos com calma e escolher a certa. Naquele momento, os 3 tiveram o mesmo pensamento. Ser filho de família rica de segunda geração é simplesmente incrível. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.